Gravando, titio. Está gravando já. Bom, sejam todos bem-vindos mais uma vez, né? A esse reduto de estudo que é trabalho, né? E que possamos, dentro dessa nossa boa convivência, aprender o máximo em benefício de todos Entra nós. mais, consegue? Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui. Só que aí você não pode movimentar. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 5, né? Por que você mudou de posição o fone? 16, né? Esse aqui. Peraí, vai. Hoje nós vamos fazer assim para poder. Se tiver atrapalhado, só me não. Vamos lá, né? Hoje é o capítulo 5? Sim, capítulo 5. É o capítulo 5, E o Purgatório, né? Do livro O Céu e o Inferno. Nós vamos pedir a Ésida hoje para ler. Que bom, né? Muito, Não é bom? muito bom. Muito bom. O purgatório. 1. O Evangelho não faz nenhuma menção do purgatório, que só foi admitido pela Igreja no ano de 563. Trata-se, inevitavelmente, de um dogma mais racional e mais conforme à justiça de Deus que o inferno, pois estabelece penas menos rigorosas e mais aceitáveis para as faltas de mediana gravidade. A ideia do purgatório funda-se, portanto, no princípio da equidade, pois, comparado com a justiça humana, equivale à detenção temporária em relação com a pena de condenação. Mais branco. O que se pensaria de um país que só tivesse a pena de morte para todos os crimes, até os mais simples delitos? Sem o purgatório, só há para as almas as duas alternativas extremas: a felicidade absoluta ou o suplício eterno. Nesse caso, o que seria das almas culpadas somente de faltas leves? Ou elas partilhariam a felicidade dos eleitos sem serem perfeitas, ou sofreriam o castigo dos maiores criminosos sem os terem igualado no mal, o que não seria justo nem racional. Bom, Pois é, inventaram um purgatório para a gente, para né? amenizar a situação. Pior que durante 563 anos a gente não sabia para onde ia, né? Se ia para o inferno, se ia para o céu. Aí criaram um purgatório para a gente. Pelo menos isso, né? Ficou mais fácil ou complicou? Não, acho que agora nós temos o purgatório aqui Eu no acho que mundo vai que nós estamos por aí. vivendo. O purgatório deve estar entupido. Né? Mas pelo menos tem Só. purgatório, né? Não tem ninguém perfeito. Na Terra não existe ninguém perfeito. E também não existe o mal absoluto. Porque a espiritualidade sempre fala, né? Aquele que a gente pensa que é o pior, você ainda encontra nele uma, vamos dizer assim, uma semente de amor, seja até por um cachorro, por um gato, por alguma coisa, mas existe ali uma semente de amor. Então, não existe um mal absoluto, não tem. Então, está todo mundo Purgatório no já é purgatório. terra, né? A terra, nós estamos aqui purgando os nossos Pois é, erros, né? mas a gente sabe, aqui eu estou falando desse purgatório Pois é, aqui inventado. criado, né? Inventado. O poder humano é terrível, né? Quando ele não consegue fazer as coisas do jeito dele, ele dá um jeito de dobrar, de fazer umas tramóias,
até resolver sair do jeito que ele quer, né? A gana do poder humano é incrível, para não dizer terrível. E aí? E aí, Marlene, o que você fala para a gente do purgatório? Yolanda, seu som está Peraí. fechado. Fechado. Vai. Então, é o que estamos vivendo, né? Embora seja uma invenção, mas com o advento da doutrina espírita, a gente sabe que estamos, como o Egeu acabou de falar, estamos purgando, né? Estamos no caminho de uma redenção maior, mas cada um, né, parando suas arestas, hoje voltando para si mesmo, né? Na realidade que estamos tendo que enfrentar, né? Na convivência da célula maior, que é a família, né? Tem grandes situações por vir ainda, mas é a justiça, é da lei progresso. Então, precisamos passar por tudo isso para chegar um pouquinho mais além, né? Aí todo mundo, o planeta de regeneração já está próximo? Olha que não. E tudo isso faz parte dessa caminhada. Então, o purgatório é invenção mesmo, né? A gente sabe que nós vamos ajustando nossa consciência, nosso agir, nosso pensar, né? Mais fraternidade. Com certeza. Mas e desse purgatório inventado, criado pela Igreja Católica? Como você mesmo falou, né? O poder, ele faz a cegueira, né? Por conta da própria ação, né? Eu mando, eu detenho, então eu comando e mando. E aí a gente hoje vê pessoas também agindo assim, ainda com esse atavismo, né? Da igreja, do próprio procedimento. Aí temos que ter bastante cuidado, até mesmo de relatar esses momentos de despertar com muito carinho e sendo exemplo, né? Não denominando nada a ninguém, porque a nossa consciência já está sendo o grande martelo da nossa existência, né? É o que você falou, né, Marlene? A gente precisa ser exemplo. E Nós vimos no item anterior, né, do surgimento desse purgatório a partir dos questionamentos das crianças, né? Se as crianças não tinham cometido pecado nenhum, para onde elas iriam ser condenadas eternamente, as penalidades, o fogo eterno, ou iam... Porque não tinha outra alternativa. Ou você ia para o fogo eterno ou para a felicidade, para os céus, né? Tinha um limbo, né? Tinha um limbo, né? Limbo. Então, esse é o intermediário, né? E segundo aqui, Kardec, ficou mais em equidade com a justiça, né? Que não é uma condenação para os crimes leves, né? Para as coisas medianas. Aí você vai para o purgatório. Aí Egeu outro dia falou sobre esse purgatório na visão espírita, né, Egeu? Foi. Circulando que ele trata, acho que foi o Circulando que te trouxe isso, né? Circulando Pires. Ele trata desse purgatório na visão espírita, que é justamente o momento em que nós vivemos aqui para purgar os nossos débitos, né? Nós passamos por esse purgatório em termos de purgar, né? De sanar, de esvaziar como é que se diz? Esse carregamento de débitos que nós já adquirimos em outras existências. Quando a gente fala em outras existências, mas a gente tem que se referir também à existência atual, que muitas vezes nós também acumulamos alguma coisa já na própria existência, né? Da atual existência, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação... Porque a gente acha que a gente não tem bastante coisa. Já não tem bastante, então... Aí a gente tem que pensar sobre essa questão do purgatório, sob
visão diferente, não daquela que a igreja nos trouxe, né? Seria um momento em que ele é transitório, né? Não é um momento permanente, né? Que, na verdade, isso para nós vem significar uma outra situação. É como o inferno, que se no momento se é trazido o inferno como uma pena eterna, e o céu também um gozo eterno, que não é nada disso, né? Que a gente sabe que a doutrina espírita nos esclarece que essas questões de céu e inferno, elas são muito próprias de cada um de nós. Nós carregamos, está dentro de nós. O céu e o inferno, ele é trabalhado dentro de nós. Nós é que sabemos o inferno que vivemos dentro de nós, o céu que nós estamos querendo construir em nós mesmos. Quando nós chegamos a essa conclusão, a esse termo de pensar que o inferno não é nenhum lugar geograficamente instalado, e nem também esse céu, ele não existe um lugar geograficamente também descrito naquela visão, também a gente pensar que esses outros lugares criados como o limbo, né, que a criança quando morre, se ela não for batizada, ela vai para o limbo, né? É isso que a gente aprendia, né? Bom, o que a gente tem que entender disso tudo, que foram momentos para chegarmos até onde nós chegamos hoje. Tiveram que existir essas ideias no passado. Muito embora a gente saiba, né, que a própria igreja, o catolicismo, talvez fosse ele o escolhido também, como hoje a doutrina espírita é a nossa, como é que se diz? É o nosso consolo, né? Mas o catolicismo ele poderia ter sido também esse consolo se ele tivesse levado a efeito os ensinos do Cristo, tal como os verdadeiros cristãos lá do início, né? A Casa do Caminho, que trouxe realmente um cristianismo já mais esclarecido, que deveria ser trilhado por esse caminho. Mas depois vieram aquilo que a gente sabe, né? Os interesses, aí vieram as hierarquias nas igrejas, na própria Igreja Católica, né? Essas hierarquias que não existe isso, na verdade, isso não deveria existir, né? Existe, mas não deveria existir, né? Só a gente pensar que Jesus nos trouxe essa mensagem: haverá só um rebanho e um só pastor. Então, nós temos que seguir Jesus. Qual é o caminho? É esse. E quando essa palavra purgatório aqui, purgar, né? No sentido do que o fulano fala, aí eu penso logo assim, quando você tem um furúnculo, né? É isso aí, você tem que extirpar, né? Você tem que, exatamente, você fala, tá, não precisa, tem que rasgar para poder limpar. Não precisa não. Ele já está purgando. O que é isso? É liberando, jogando para fora, né? As impurezas. O que se tem, as impurezas que se tem ali naquele furúnculo, né? Uhum. Então você tem que jogar aquela secreção, né? Aquela infecção, aquele pus, tudo para fora. Isso é purgar. E é o que a gente realmente faz aqui, né? Jogando para fora através das nossas provas, né? Essa ideia, sabe, Yolanda? Essa ideia desse purgatório no sentido de purgar mesmo, botar as impurezas para fora, é o que nós estamos vivendo, né? Agora, para isso, a gente tem que ter realmente uma consciência formada, né? De como nós vamos fazer. Sim. O sofrimento, muitas vezes, ele é o quê? Como está lá no Evangelho, né? A dor, eu sempre repito isso, né? Eu sempre falo sobre isso. Eu memorizei essa página do Evangelho, chama-se paciência. Eu falei isso para mim, então, quando eu falo para mim, porque eu é que primeiro preciso eu saber disso, né? E ter certeza de que realmente isso é. Eu lembro que uma vez eu estava lá com um problema renal, daqueles mais cruciais, daqueles mais penosos, que aquilo doía, que eu não encontrava meio de poder
resolver, e eu repeti, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, e me torcia de dor, a dor é uma bênção. Eu falei, pelo amor de Deus, se a dor é uma bênção, aí eu ficava me perguntando, a dor é uma bênção mesmo? Onde é que está essa bênção agora que eu não estou encontrando aqui nessa dor, que essa dor está me matando? E quem já teve cálculo renal sabe que é uma dor quase que insuportável, né? Já visto que eu tive que tomar morfina para poder resolver o problema em parte, né? Então, a gente vê que nessa hora que a gente vai valorizar, não essa dor física, né? Não se trata da dor física, né? É a dor que a gente muitas vezes passa por certas situações que a gente convive no mundo, que são as piores das dores. As dores físicas, nós temos um remédio, nós temos um lenitivo, né, que pode fazer com que essa dor seja amenizada. Mas tem dores da alma, dores do sentimento, essas são mais corrosivas, elas às vezes pesam. Então, nós temos que saber como suportar. Vamos dizer aqui, a dor de uma mãe, quando lá nos cristãos primitivos, sendo conduzidos àquele suplício, né? Que dor era aquela? De ver o seu filho, os filhos, ver os seus filhos sendo trucidados, né? Conforme a gente sabe, lá no início do cristianismo, né? As perseguições, né? São dores. E a pessoa tem que saber como administrar esse tipo de dor. E valorizar também esse momento, porque são momentos que a gente às vezes não valoriza. Sofre, mas não sabe sofrer, né? Porque sofre com lamentações, com xingamentos, até com agredindo a Deus, querendo agredir a Deus, se bem que a gente não vai agredir a Deus coisa nenhuma, né? Medo engana, né? Mas a pessoa fica numa postura meio até animalesca, né? E achar que Deus não é superior a isso tudo, que o momento que nós estamos vivendo é uma dor, que a gente tem que saber também como administrar essa dor. É um momento que nós estamos vivendo muito doloroso. É uma forma de nós estarmos, quem lida com a área aí de educação física, né? Sabe que eu estou falando aí, que nós estamos, nesse instante, nós estamos criando musculatura espiritual. Eu sempre falei nessa situação da musculatura espiritual. E a gente tem que saber como adquirir essa musculatura espiritual. Essas dores, elas vêm para poder justamente fazer com que a gente tenha essa condição de criar essa musculatura espiritual. Quem gostaria de falar? Leonice. Gegeu, pode-se dizer também que a reforma íntima também seja o purgatório, porque quando a gente está aprendendo, eu posso falar assim por mim, não é fácil, tá? Eu estou fazendo isso e saber que a culpa é minha. Por determinadas situações eu passei e eu tive que aprender ali, mas com dignidade. Pode ser também um purgatório? Pode, sim. Pode. Você está realmente você está tentando extirpar o homem velho que há dentro de nós para poder botar um homem novo, né? Não é isso? E quando você está fazendo a reforma ainda, o que é uma reforma? Uma casa, o que você está fazendo? Quando a gente faz uma reforma, nós estamos tentando tirar alguma coisa que não está bem no lugar, substituindo com uma situação mais nova para que te traga melhores condições de habitar. Estou trazendo mais para o campo da construção da casa, né? Da reforma de uma casa, que nada mais é do que isso, né? É a reforma da casa íntima, né? Da nossa casa íntima, né? Eu tenho meus vícios. Isso. A responsabilidade dentro dos trabalhos que a gente vem fazendo faz com que a gente faça essa reforma, porque não dá mais para ser do jeito que era.
para você, Exatamente. para a gente ter essa condição de estar ajudando alguém, você tem que fazer essa reforma. Já não dá mais para mim do jeito que estava, né? Então, você tirar aquilo que você achava, é o meu jeito de defender, não. Você já passa a ver de outra maneira. Então, você mudar aquilo que há 20, 30, 40, 50 anos você estava, para falar, não, eu tenho que mudar porque agora eu tenho a responsabilidade a mais. Mas isso no início, falo, é difícil, né? Porque tá fazendo aquela limpeza mesmo, em que a gente tem que tirar muita coisa que já não pertence a gente, até mesmo pela responsabilidade, tanto do nosso corpo físico, né? Que a gente sabe o quanto que isso é importante para nós. Nessa encarnação, a gente adquirir esse corpo, graças a Deus, perfeito, e quantas responsabilidades dos trabalhos, né? Que a casa abriu as portas para a gente, né? Então, fazer essa reforma para mim foi fundamental. E estou fazendo ainda, né? Tem até um livro interessante que... Tem uns livros de Joana de Ângeles que ele fala sobre isso também, dessas situações, né? Dessas reformas que nós temos que fazer em nós. E imaginemos nós, né? Nós já atravessamos quantas e quantas reencarnações e, às vezes, repetindo as mesmas coisas, né? Os mesmos hábitos, os mesmos vícios, as mesmas rusgas, né? E quando a gente não consegue perdoar, nenhum perdoa, nem o outro perdoa, a gente transfere isso, às vezes, para o mundo espiritual e lá em cima também. Lá em cima, estou dizendo lá em cima, só prefeito de ideia, né? Quando a gente está lá no mundo espiritual também não consegue se perdoar, volta para a Terra novamente com aquele ranço e vamos nós. E vamos nós. E às vezes a gente atravessa várias reencarnações com essa mesma luta, esse mesmo desgaste, sem se aperceber de que isso é altamente prejudicial para um e para outro, né? E quando a gente chega a essas conclusões de que isso não é válido, não vale a pena se viver dessa forma, a gente tem que dar um basta e começar realmente uma modificação dentro de nós. Por que eu faço isso? Por que eu ajo dessa forma? Tem um livro de Hermance Dufault, que ele é Reforma Íntima, eu acho que é Reforma Íntima sem Martírio, né? Que a gente às vezes acha que essa reforma que a gente tem que fazer, essa avaliação e essa forma de modificar-se, ela tem que ser agressiva a nós mesmos. Nós temos que travar uma batalha dentro de nós para que isso aconteça. Não, existem formas de poder fazer isso. Nós não podemos ser agressivos a nós mesmos, né? Eu errei, aí eu fico me debatendo com isso que eu errei, eu não era para eu ter errado, paciência, errou, mas amanhã você pode acertar. E assim prossegue a vida. Nós temos que tentar. Qual é a condição do verdadeiro espírito? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar a sua má inclinação. A transformação já é um passo. O esforço é um outro passo. Eu já me transformei. Eu estou querendo realmente caminhar por um caminho mais certo. Agora tem que haver um esforço da minha parte. Eu não espero que isso venha cair do céu. Não, isso é uma atitude minha, é uma ação que eu tenho que ter dentro de mim. Como é que eu vou mudar? Tomar essas más inclinações. Eu tenho uma inclinação por uma determinada coisa, por quê? Porque isso já está gravado na minha mente. Eu já fiz isso tantas vezes na minha existência que isso é difícil. Por exemplo, vamos citar aqui um caso, né? A pessoa que tem um vício da bebida. Vamos lá. Eu não estou aqui querendo fazer, como é que se diz, não é querendo passar uma lição de moral para ninguém, não, de forma alguma. Em absoluto, eu só estou narrando, falando aqui de um exemplo, né? A pessoa tem o vício da bebida, e esse vício ela já carrega de muitas e muitas reencarnações.
E quando ela vê que realmente ela tem que parar, ela está fazendo um esforço muito grande. Ela pode até reincidir, ela pode reincidir nisso novamente, haver uma reincidência nesse aspecto. Mas não deixou de ser válido nela o esforço que ela está fazendo. Uma coisa não está... uma coisa está ligada à outra. O esforço é uma coisa. Agora, se eu vou conseguir, é uma outra história. Eu lembro de uma pessoa que ele trabalhava conosco aqui, fazendo um serviço aqui de pedreiro, e ele tinha esse vício da bebida, mas só que ele lutava para poder deixar. Ele falava que eu luto muito, luto muito. E uma vez ele chegou, ele estava realmente... devia ter passado a noite nessas condições, ele chegou aqui em casa questionando comigo, Sérgio, eu estou até com vergonha de você. Você largou o ventilador ligado lá, né? Agora não, desde que eu cheguei está lá ligado. Uhum. Aí eu conversando com ele, eu falei, não, fulano, você está se esforçando, não está se esforçando? Estou, mas não consigo ainda. Eu, depois que faço, eu caio num arrependimento, eu fico num remorso, isso que não é bom, o remorso não é bom. Luta que você vai conseguir. Aí eu, conversando com ele, orientei, até indiquei a ele essas reuniões do AAA, não é isso? Os alcoólatras, né? Os alcoólicos, né? E ele passou a frequentar essa reunião. E, com o passar do tempo, não é que ele conseguiu, já tem muitos anos que ele não está mais ingerindo a bebida alcoólica. Isso eu não posso nem experimentar. Falei, bom, se o senhor já sabe disso, então não experimente. O senhor já tem essa consciência. Então, é aquela história. Ele fez um esforço? Fez. Conseguiu? Não conseguiu. Mas depois ele conseguiu. De uma outra forma, ele consegue. Assim são os nossos outros hábitos, né, que a gente já adquire ao longo do tempo e a gente não pode querer se matar por causa disso, né? Acho que eu falei demais, né? Não falou demais, não. O suficiente para a gente. Então, De vamos sabedoria. em frente, né? Vocês querem falar mais alguma coisa sobre isso? Vocês vejam bem, né? A gente está falando de uma coisa, a gente acaba abrindo um leque sobre outras situações, mas que está dentro do texto, né? Dentro do contexto, né, tio? Vamos lá, porque esse capítulo 5, ele vem agora complementando o capítulo 4, né? Que lá só existia o céu e o inferno, né? Agora aqui não, agora aqui já tem o purgatório, quer dizer, já tem o intermediário em que você já admite-se, né? O crescimento, esse crescimento aí que o senhor estava falando, tio, da mudança, né? Da mudança de hábitos, de costumes e tudo. É isso mesmo, Cleonice. Mas a pessoa que estava lendo teve que sair daqui, já teve que atender um telefone aí. Vou eu continuar aqui ou alguém gostaria de ler? Chico está aí, né, Chico? Quem vai ler? Quem quiser ler. Então eu leio. Leia. 2. Mas a noção do purgatório teria de ser necessariamente incompleta, pois só conhecendo o suplício do fogo procuraram diminuí-lo numa ideia atenuada do inferno. As almas ainda se queimam, mas de maneira menos intensa. Não conciliável o progresso com o dogma das penas eternas. As almas não podem sair do purgatório através do seu próprio adiantamento,
mas sim pela virtude das preces que se fazem ou se mandam fazer em sua intenção. Se a ideia inicial foi boa, não se deu o mesmo com as suas consequências, em razão dos abusos de que ela se tornou fonte. Em virtude das preces pagas, o purgatório se transformou numa mina mais produtiva que o inferno. Oi, Yolanda. Desculpa, gente. Gente do céu. Gente, lá em Mato Tem uma Grosso... notinha aí da... Está aqui, hein? Hein? Depois da nota, eu falo. O purgatório deu origem ao escandaloso comércio das indulgências com as quais se vendia a entrada no céu. Esse abuso foi a causa primeira da reforma e foi por causa dele que Lutero rejeitou o purgatório. Nota de Kardec. Este caso nos mostra o processo da evolução. O erro da concepção do inferno gerou a ideia do purgatório e esta determinou, por sua vez, a reformulação da teologia cristã e a tentativa de volta ao cristianismo primitivo, que preparou com a reforma protestante o caminho ao espiritismo. Olha só, tudo um processo evolutivo, né, Gil? É isso que a gente estava falando, né? A gente tinha que passar por algumas situações para chegar onde nós estamos chegando hoje. E tem muito mais coisa pela frente ainda. Hoje nós estamos nesse caminho, mas tem muitos outros passos a serem dados lá na frente. A gente vai devagar, né? Por isso que, quando se diz que a natureza... como é que é? A natureza, né? Ela não dá saltos, né? Saltos, né? Nós estamos nessa condição, né? Essa nota aqui é do Sr. Herculano, tá? Ah, tá. Essa aqui é do Sr. Herculano. Mas aquilo que ele estava falando, que estava lendo aí, Yolanda, você queria falar alguma coisa? Não, é que eu vim lá de Mato Grosso, né? Uma cidadezinha chamada Ladário. Bem, uma cidade muito pequena, tipo daquela igreja, praça, igreja, delegacia, mais ou menos desse tipo. E a minha tia era católica, era filha de Maria, né? E eu, com 7, 8, 10 anos, tinha que ir à missa, acompanhava ela, porque ela não confiava em me deixar com as minhas primas maiores. Para mim, né? Então, onde nós vamos? Vamos para a missa. Mas que missa? Nós já fomos ontem. Não, hoje é a missa de recomendação da alma de seu fulano que morreu. E eu ficava lá assim, gente, mas como é que recomenda, né? Como é que faz isso aqui, né? Aí, prece, vai ter missa, não sei para quem. Aí a comadre delas assim, ô nega, a missa para encomendar a alma de fulano, a missa está muito caro, o padre Severino está cobrando muito caro. Aí eu fiquei olhando assim. Aí que caiu na minha cabeça, eu fiquei com aquilo assim, tem que pagar para fazer missa? Como assim? Olha, eu devia ter uns 8, 9 anos de idade, gente. Eu achei aquilo tão absurdo, que tinha que pagar para fazer isso. Aí eu não gostava de ir, aí passei a não gostar mais, aí comecei a fazer pirraça que não queria ir mais. Quando eu descobri que tinha que pagar para fazer isso. Pois é, Yolanda, eu sou um réu confesso. Hein? Eu sou um réu confesso. Eu já vendi. Pois é. Quando eu era seminarista, né, era uma das recomendações, né, que a gente recebia, né, que a gente fazia lá as indulgências, vender as indulgências. E nem eu sabia lá o que era aquilo. Sabia lá eu o que era aquilo, vender, justamente era isso, missa. Mas como é que é isso? Mas eu nunca me questionei também, não.
Só depois de muito tempo que eu estava lá que eu fui tomar ciência do que era aquela situação. E assim vivemos nós, né? Durante algum tempo, né? Passamos por isso? Passamos. Vou dizer que nós já passamos, né? Estamos numa outra era agora. Nós estamos agora num trabalho de consciência do que está se fazendo, né? E essas coisas não são vendidas. Nada disso é vendido. A mediunidade não é vendida, né? Mas, A Egeu... mediunidade é aquele dom que você recebe de graça e de graça tem que ser feito, né? Mas eu penso que entre esses corações que vendiam e faziam a missa para qualquer tipo de situação, deveria ter um coração que fazia todo aquele ritual, todas as orações, mesmo sendo vendida, realmente com vontade de chegar amor, né? com amor, com Isso certeza, aí. né? Não importava da forma como está sendo trazido. Estava sendo trazido, mas com certeza há corações que fazem isso. Mas, infelizmente, essa venda ainda a gente vê até hoje, né? Venda disso, venda daquilo, ainda hoje. São essas coisas que às vezes eu questiono, sabe? Questiono, isso aí é uma coisa minha, não tem nada em termos de movimento, não. Eu, para certas situações, eu fico assim meio sem graça de até tocar nesse assunto, né? Vai se fazer um evento, vamos dizer assim, de uma grande abrangência, onde se pode fazer, onde se pode divulgar melhor a doutrina, onde é um palco onde a gente vai conseguir levar uma mensagem com mais clareza, com mais diversidade de informações, né? É a oportunidade que se tem. Aí se cobra um valor que muitos não podem ter acesso porque não dispõem de um recurso financeiro para poder estar bancando. Aí deixa de assistir aquilo por falta do recurso financeiro. Eu sei que todo mundo precisa, mas existem outros meios, né, de você poder suprir essa necessidade através de outros meios, não esse de vender, por exemplo, o ingresso. Isso aqui é uma questão minha, tá? Um questionamento meu. E eu sou muito reservado a fazer isso, estou falando isso aqui com vocês, mas tem certas coisas que a gente não consegue entender. Mas ainda é próprio do ser humano, não é? Egeu, e? Eu tomei um ranço. Eu gosto dele ainda, mas eu tenho um palestrante muito bom, sempre fui apaixonada, ele tem livros e tudo, sempre fui apaixonado por ele. Só que eu descobri que ele estava fazendo um curso, cobrando caro. Aquilo me deu perdi. Não tem assim mais aquela coisa com ele. Sei que ele é bom. Sei que ele é um dos melhores. Mas eu fiquei com... Sabe? Não tem mais aquela... Porque ele cobrou caro pelo curso. Aí ele falou que estava cobrando. Cobra ainda, né? Porque para não sei o quê. Mas não bate mais comigo. Caro. Aí a gente vai questionar, né? As pessoas que não tinham dinheiro, que segue ele, não pode. A gente não pode criar um meio de vida através da fé dos outros. Não, isso é que eu não concordo. E eu acho que nenhum espírito evoluído pode concordar com uma situação dessa, né? Você criar um meio de vida através daquilo que você recebe de graça, né? E nós estamos aqui para poder, por exemplo, a mediunidade vendida, eu sei que tem em alguns lugares no mundo, né, que praticam a mediunidade e ela é vendida. O passe ele é cobrado, né? A própria mediunidade em si, a cura, o tratamento, essas coisas todinhas, são através de pecúnia, né, de valores, né? E isso cada um de acordo com suas obras, tá, Joana? E é por aí.
Foi. Eu também agora, né? Mandei. Deu 3 agora, Yolanda? Vamos lá, então. O lugar do purgatório nunca foi determinado, nem claramente definida a natureza das penas que neles são impostas. Estava reservado a nova revelação preencher esta lacuna ao nos explicar as causas das misérias da vida terrena, que somente o princípio da pluralidade das existências poderia justificar. Essas misérias são necessariamente resultantes das imperfeições da alma, pois se a alma fosse perfeita, não cometeria faltas e não teria de sofrer as suas consequências. O homem que fosse sóbrio e moderado em tudo, por exemplo, não se tornaria presa das doenças provocadas pelos excessos. Na maioria das vezes, ele se torna infeliz neste mundo por sua própria culpa. Mas ele é imperfeito. Já o devia ser antes de vir para a Terra. Aqui ele espia não somente as faltas atuais, mas também as anteriores que não pôde antes reparar. Sofre nesta vida as provas que fez os outros sofrerem numa outra existência. As vicissitudes por que passa são ao mesmo tempo um castigo temporário e uma advertência quanto às imperfeições de que se deve livrar para evitar desgraças futuras e progredir na direção do bem. Elas são para as almas lições de experiência, às vezes rudes, mas tanto mais aproveitáveis quanto mais profunda a impressão que possam deixar. Essas vicissitudes proporcionam a oportunidade de lutas incessantes que desenvolvem as suas forças e as suas faculdades morais e intelectuais, fortificando a alma na prática do bem. Saindo sempre vitoriosa, ela se beneficia se tiver a coragem de enfrentar a prova até o fim. O prêmio da vitória ela a receberá na vida espiritual, onde encontrará radiosa e triunfante como um soldado que sai da refrega e vai receber o seu galardão. Pois é, isso aqui... O que a gente poderia deduzir? Se bem que a gente até falou alguma coisa sobre isso, né? Uhum. Isso foi que a doutrina nos trouxe, né? Exatamente. Viu quando ele fala assim, purgar, né? Aqui ele espia não somente as faltas atuais, mas também as anteriores que não pôde antes reparar. Sofre nesta vida as provas que fez os outros sofrerem numa outra existência. As vicissitudes por que passa são, ao mesmo tempo, um castigo temporário e uma advertência quanto às imperfeições de que se deve livrar para evitar desgraças futuras e progredir na direção do bem. Então, são as advertências que a gente recebe, né? E a própria doutrina nos recomenda, né? Que a doutrina não obriga ninguém a fazer nada e nem proíbe, né? Ela nos dá uma responsabilidade através do nosso livre arbítrio, né? Nós temos a liberdade de agir e reagir da forma que a gente achar mais conveniente. Mas seremos cobrados por nós mesmos pelos erros ou pelos acertos, né? A cobrança não será do acerto, né? Mas nós deveremos reparar os nossos erros, porque isso é da lei de Deus, né? Quando a gente pensa que as leis divinas estão gravadas em nossa consciência, aí a gente pergunta, mas por que a gente não lembra?
E por que a gente não lembra? Nós temos condições de saber porque a gente não lembra, mas nós temos noção, né, de que elas existem. Disso a gente tem noção, né? Mesmo até o próprio instinto, muitas vezes, nos leva a essa condição de, às vezes, acionar ou perscrutar a nossa consciência e ver que tem certas coisas que a gente faz que não são coerentes. De qualquer forma, difícil, né, a gente entender isso, na maioria das vezes, que em qualquer situação, as vicissitudes, ela nos dará algo, será sempre instrumento de melhoria, né? Porque ou você está resgatando, né, por uma situação difícil, passada, ou você está sendo advertido. Cuidado. Exatamente. Que pode lhe acontecer coisa pior, né? Mas a gente, né? Exatamente, são as advertências. Não faça isso, mas nós não temos dificuldade de entender essas dificuldades na vida, essas vicissitudes, esses obstáculos, dessa forma positiva, aí como um instrumento pedagógico, né, Ige? O que é pedagógico? A gente vê sempre como problemas, são problemas. Né? A gente avulta como algo, como um sofrimento, simplesmente. Né? A gente observa uma outra coisa, né, Yolanda? Há quantos e quantos anos, centenas de anos, até milhares de anos, né, que o decálogo trazido por Moisés nos foi apresentado. É um resumo de lei, né? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, não matar, não furtar, são recomendações, né? E em que momento a gente seguiu seriamente essas recomendações? Elas já existem há quantos e quantos tempos, né? Até aqueles que realmente, às vezes, divulgam essas verdades, né, sobre o amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, muitas vezes falham, nós falhamos, né? O que é amar a Deus? Quanta coisa está implícita nesse amar a Deus sobre todas as coisas? Só nesse não, que saiu muito, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Quando a gente fala amar a Deus sobre todas as coisas, quantas coisas estão implícitas nesse amar a Deus? Se nós verdadeiramente amamos a Deus, nós não podemos estar aqui naquela condição. Ou Deus ou Mamon, né? Seguir a Deus ou a Mamon, né? Nós temos que seguir Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. E o que está implícito nisso aí? Uma série de outras situações. Uma vez eu assisti uma palestra e só nessa colocação, amar a Deus sobre todas as coisas, ele fez uma palestra imensa sobre esse assunto. Porque cabe tantas e tantas coisas nesse pensamento, nessa atitude que nós deveríamos tomar e ter ela sempre em nós, que é o amar a Deus sobre todas as coisas, e tem tanta coisa que se pode fazer dentro desse amar a Deus que a gente jamais até seria até difícil a gente errar mais. Então, Chico. Fala, Chico. Essas recomendações não, esses mandamentos, os 10 mandamentos, né, eu vejo da seguinte maneira: como ele colocou como Deus enviou esses mandamentos para que a gente busque se guiar, já sabendo das nossas imperfeições ou do nosso atraso espiritual, né? Eu vejo isso como metas a atingir, né? Porque a gente, olhando, observando, muitos desses mandamentos
Alguns a gente já faz, já consegue fazer. Por exemplo, nós já estamos no nível de, mesmo pelas circunstâncias difíceis que a gente vinha a passar, eu acho que a maioria já não mais matará. Não matarás, não furtarás. Agora, outros, pelas nossas imperfeições, a gente vai colocar aquilo como meta para primeiro trabalhar o nosso interior, né, para ir gradativamente cumprindo os outros mandamentos. À medida que a gente vai se aperfeiçoando, vai se melhorando intimamente, né, a gente automaticamente vai conseguindo sedimentar esses ensinamentos, cumprir esses mandamentos, realmente querendo fazer aquilo, né? Eu me lembro do Palhano uma vez, que estava numa reunião doutrinária, ele estava fazendo uma exposição e o salão estava cheio. Tinha muita gente que, quando o Palhano vinha fazer alguma explanação, trazer alguma fala dele, né? O público sempre aumentava, porque realmente era muito, muito interessante a fala do Palhano. E teve uma vez que ele falou em bom tom e alta voz. Ele deu uma paradinha assim e falou assim: olha, não pensem vocês que, se oferecer uma oportunidade e vocês precisarem, vocês matam ou roubam, porque fazem. Nós ainda fazemos isso. Aí todo mundo ficou assustado. Será que eu faço? E não é difícil, não, porque, às vezes, no ímpeto, a pessoa, por uma fração de segundos, você pode realmente cair numa esparrela, né? Quando a gente fala... sobre pressão é que a gente vê como que a gente está, a gente afere o nosso grau de evolução, né? O roubar já é uma questão já mais um pouco complicada, né? Porque o roubo ele é seguido de alguma coisa, né? Mas o furtar não precisa ser furtar o dinheiro ou ser furtar um objeto, não. Mas a gente furta o próprio irmão numa condição dele, vamos dizer assim. Nós furtamos até dele a possibilidade dele evoluir. Nós tiramos isso dele. Existem vários meios de a gente fazer isso. Até com pensamento nós fazemos isso. Você vê como é que a coisa é tão complexa que não é tão simples assim. A gente achar que o furtar é tirar um objeto, é subtrair um objeto, é subtrair uma importância. Não, isso é muito mais abrangente. Nós, muitas vezes, matamos alguém com uma caneta. Nós matamos uma pessoa com a caneta. Nós matamos alguém com uma fala, com uma única palavra. Nós conseguimos, às vezes, destruir uma pessoa. Eu digo isso por mim, que eu já até contei esse caso aqui, já contei uma vez. Não vou contar hoje não, que ele é um pouco extenso, não vou tomar mais o tempo. Mas são situações, entendeu, Chico? Que, muito embora a gente já saiba disso, já tenha consciência disso, mas isso aí tem uma abrangência um pouquinho maior do que a gente possa imaginar. Matar, furtar, roubar talvez é um pouco mais difícil, porque o roubo, geralmente, você tem que estar de mão armada para fazer isso, né? Agora, furtar, não, você subtrai, você tira a possibilidade de alguém caminhar por um caminho mais feliz. Mas é isso aí, gente. Nós paramos no... Como diz o ditado, né? A ocasião faz o ladrão. Por aí. A ocasião faz o ladrão. Esse é um ditado antigo, mas que ainda permanece, né? Marlene, você está bem, minha filha? Eu senti as passadas aqui na escala. Oi? Você está bem, Marlene? Sim, estou bem, graças a Deus. Bom tê-la aqui conosco hoje, hein? Olha, eu que agradeço imensamente ao grupo todo, a vocês, a essa frequência de trabalho que traz só esclarecimento, tanto para os encarnados
como para os desencarnados que estão sendo trabalhados. Isso é muito bom. Boa tarde, Marlene. Você está com a gente? Alô? Marlene está aqui. Boa tarde, Marlene. É o Chico. Boa tarde, Chico. Tudo bem? Chico, Está em frente à sua casa. Chico hoje está de boné, está de óculos escuros. O que aconteceu? Quando falou Chico, não é óculos escuro, não. É óculos de grau. É óculos de grau. Tá. Parece que é escuro. É o óculos que está fazendo sombra, Chico. É o boné. O bonézinho o boné aí, que está fazendo sombra. É porque eu cheguei do supermercado atrasado, aí esqueci de tirar o boné. Cheguei da rua agora. Isso aí. Gente, vocês desculpem que eu saí, mas foi a filha que ligou. Ah, então, filha. na hora que ela acaba de trabalhar lá, ela liga. Me desculpem. Os horários são diferentes, né? São 3 horas a mais, né? Nossa, é diferença. Bom, eu vou ter que me ausentar, pessoal. Fiquem com Deus. Nós vamos entoar uma música, um cântico, em homenagem a Marlene também, que está aqui hoje conosco, né? Aliás, Marlene, canta para a gente. Você canta, Marlene? Ah, mas canta. A voz de taquara rachada. Vocês não, vocês têm essa voz maravilhosa. Canta vocês para poder eu lembrar daqueles tempos tão maravilhosos que aquele coral imenso cantava. Fazia a gente ir às lágrimas. Nossa, quantas lembranças. Não fazia, Ésda? A gente ia às lágrimas. Realmente. Tanta emoção. Aquele piano sendo tocado. Que tocava o nosso coração. Não. Então, você vai cantar sozinho. Hoje não. Yolanda, qual é a música que a gente vai cantar? A Marlene está pedindo Ave Maria aqui, ó. Aí, esta hoje está preparando reunião. Regeu já começou aqui. Vamos lá, vamos tentar cantar. Eu também estou meio rouco hoje, tá? Lá, 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 Gracia Dominus tecum, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris, fructus ventris tui,
pro nobis peccatoribus, nunca ignora mortis nostrae. Muito bom. Quem quer fazer a prece de encerramento? O som está baixo, eu não estou te ouvindo. Vão ter que cantar de novo, porque a gente não escutou. Ah, não escutou. Estava aberto aqui. O som não saiu. Ficou bem baixinho. Meu Deus. Estava todo o som aqui. Estava todo o som. Mas a energia... Ah, sim. Não tem dúvida. É verdade, Joana, bem lembrado. Mas a energia pode se repetir amanhã, né? Aberto. A gente repete amanhã. Isso foi ensaio. Boa. Boa. Isso aí.